Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora de comprar ou alugar casa. Qual a melhor opção para todo mundo? Eu vejo sempre esse tipo de pergunta aí no YouTube acontecendo para todo lado, todo mundo dá sua opinião sobre isso. Saiu aqui essa reportagem da Infomoney falando sobre esse assunto e nós vamos tratar um pouco desse assunto agora. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, cada inscrição é muito importante. Muito obrigado a todos. Lembrando que nosso conteúdo aqui é liberal, conservador, de direita, libertário. Então, olha lá, não é de hoje que comprar casa própria está entre as prioridades de parte dos brasileiros, de boa parte e de todas as idades. Foi o que comprovou a 7ª edição do Raio-X do Investidor Brasileiro, divulgada em 2024. A pesquisa realizada pela Ambima, em parceria com a Datafolha, mostrou que o número de pessoas que investem para adquirir um imóvel cresceu pelo 3º ano consecutivo, passando de 29% em 2021 para 33% em 2023. Então, o que acontece é o seguinte, se você for analisar essa questão da compra da casa, antigamente ela era o sonho de todo mundo, para você ter uma segurança na vida, você ter a casa própria. Agora, o que acontece é o seguinte, eles falam, quando você vê, por exemplo, geralmente você vê esses coaches financeiros, esse tipo de pessoa dando a hipótese para a pessoa se seria bom ela comprar a casa ou se seria bom ela alugar. Para a maioria das pessoas que estão ouvindo isso, não é como se a pessoa tivesse o dinheiro ali na mão para comprar e resolvesse alugar e mantivesse o dinheiro investido. Entende? Mais importante do que a questão financeira, do que a questão matemática, a parte matemática dessa questão é a parte da psicologia financeira. Por quê? A pessoa que vai comprar a casa, geralmente ele não tem o dinheiro para comprar. Geralmente o que ele tem é o dinheiro para entrada e olhe lá e vai financiar o restante em 20 anos, 30 anos. Tem uma questão aqui do Brasil que a gente tem que levantar quando se trata de relação a isso, que é a questão do Minha Casa Minha Vida. Muitas pessoas, ou a média do brasileiro, consegue ser elegível para entrar nas taxas que são benéficas do Minha Casa Minha Vida. E se você for considerar que a pessoa não tinha o dinheiro para comprar a casa, ele só tinha o dinheiro para pagar a prestação e teria possivelmente o dinheiro da entrada, eu considero que quando você pensa em termos de psicologia financeira, fica muito claro que você comprar a casa é muito mais vantagem do que você aplicar aquele dinheiro. Porque a questão é a seguinte, vejam bem, se a pessoa der entrada e tiver que pagar o financiamento da casa, muito provavelmente ela vai conseguir manter a disciplina de fazer os pagamentos. Melhor seria que ela tivesse o valor total para fazer a compra da casa, porém essa não é a realidade que acontece na maioria das vezes. Ok. Então vamos criar aqui a imagem de que a pessoa teria o valor de pagar a prestação, ela vai conseguir pagar a prestação. Agora, fazer o investimento dentro de um CDB, de um tesouro direto, ou mesmo da Bolsa de Valores, religiosamente, como se fosse o valor da prestação todos os meses, aí que é uma coisa muito mais complexa, muito mais difícil da pessoa ter aquele compromisso. Inclusive, você tem aí agora falando pelo lado positivo, que eu estava falando pelo lado negativo, que é a primeira hipótese, sobre a pessoa ter o dinheiro ou não. Ok. Agora pelo lado positivo, eu vejo que tem muitos canais aí que ensinam aquela situação de você pagar o financiamento em menos tempo, quando você amortiza as parcelas de trás para frente. Isso sim eu acho que é um ensinamento muito bom, porque a pessoa entrou dentro de um financiamento que não é uma situação desejável, porque a partir do momento que você entra dentro do financiamento, você está assumindo um risco que você não sabe se aquele risco vai acontecer algo por aquele período que você está dentro do financiamento ou se não vai acontecer. E na maioria das vezes acontece algo sim. Então você está incidindo num risco. Porém, a cada mês que você paga a parcela de trás para frente, aí sim, você está diminuindo, cada vez mais está diminuindo o tempo do risco. Diminuindo o tempo do risco, diminuindo o tempo do risco. Até que vai chegar o momento que você vai zerar, você vai ter pago tudo. E ainda com a vantagem muito grande que é de diminuir os juros que
você vai pagar dentro daquele financiamento. Seria ideal, a gente se acostuma a viver de qualquer forma dentro dessa questão da psicologia financeira. O que seria ideal? Seria ideal você viver tendo sua casa própria, investindo o que seria para além do dinheiro que você já tem investido na casa própria e sempre tendo uma reserva de emergências, tudo mais e tal. Porém, isso não é o que acontece na maioria das vezes, mas isso é o que a pessoa tem que buscar. E como o brasileiro, em geral, ele não tem a capacidade de buscar isso devido à situação do Brasil, que é terrível e de muita pobreza, o que acontece são que essas pessoas que às vezes dão conselhos irresponsáveis, falando para a pessoa investir muitas vezes em coisas que são temerosas, até em investimentos que vão dar um retorno muito maior do que seria um retorno natural num primeiro momento. E aí a pessoa entra nesse tipo de investimento temeroso e daqui a pouco ela está sem nada. Agora, caso ela opte por fazer esse investimento, de fazer a entrada na casa, na maioria das vezes é o apartamento, né? E aí ela conseguir fazer essa amortização das parcelas, daqui a pouco ela está com o imóvel na mão. E você sabe que tem uma outra questão também que eu gostaria de falar com vocês, que é o seguinte: o imóvel muitas vezes é visto como uma das desvantagens do imóvel a falta de liquidez. E é uma desvantagem dependendo da situação. Porém, a falta de liquidez muitas vezes ela pode ser um seguro contra a nossa própria burrice. De você lançar mão de um dinheiro grande que você tem, que você poderia colocar ele numa aventura, numa coisa, de uma forma irresponsável, sendo que, se você tem o imóvel que a liquidez dele não existe, que se demora meses ou talvez até anos para conseguir fazer a venda do imóvel, você tem como se fosse um seguro contra o fator humano, sabe? É igual, por exemplo, os investimentos na bolsa. Vejam bem, investimento na bolsa, ele é uma coisa que é comprovadamente o investimento mais rentável de todos. Porém, qual que é o problema dos investimentos na bolsa? O fator humano. Porque o ser humano ele sempre quer ganhar mais, você tem aquela ânsia de ganhar mais, você tem aquela vontade de ganhar mais. E através dessa vontade que você tem de ganhar mais, é onde você entra nos investimentos que não são os mais seguros e acaba, no final das contas, perdendo tudo. Você tem aquela frase: você compra na alta, compra na baixa e vende na alta. Isso é o mote principal do investimento na bolsa. Mas o que acontece na realidade? O que acontece é o contrário. Você compra na alta e vende na baixa. Porque você compra quando está todo mundo comprando, porque você acha que vai subir eternamente. E você vende quando está todo mundo vendendo, porque você não aguenta, você não tem coração necessário, estômago necessário para suportar as perdas. Por exemplo, você tem um investimento lá de 100 mil reais, aí chega um determinado momento que ele está valendo 80, aí depois está valendo 70, depois está valendo 60, depois está valendo 50, chega uma hora que você fica com medo dele ir a zero, e aí você acaba fazendo a venda daquele investimento. Então, fazendo-se dessa forma, que eu coloquei para vocês aqui, você faz a compra da casa, mesmo que você entre numa prestação, e você priorize a amortização daquela prestação até você ter o imóvel, aí sim, você está tirando da jogada o fator humano, construindo patrimônio para você e sua família e se mantendo seguro. Então, essa é a minha opinião que eu gostaria de dar aqui nesse vídeo para vocês. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal e até o próximo vídeo.